Estamos perdidos. Leonard Ribeiro. Nós não vamos ter pessoas quebrantadas até termos pregadores quebrantados. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o altar e os umbrais. É incrível quando você pensa nisso, sabe? Não há nenhum jeito que você possa organizar um avivamento. Ele não precisa ser anunciado, ele não pode ser subsidiado, ele não pode ser nacionalizado, ele não pode ser denominalizado. E nós falhamos quando tentamos contar as pessoas que são moralmente boas e muito excelentes, muitas delas. Que Jesus veio ao mundo para transformar homens maus em homens bons. Ele não veio. Isso é um benefício adicional. O primeiro argumento que Deus tem com o homem não é que ele é mau, é que ele está morto nas ofensas e no pecado. E cristianismo é o único evangelho no mundo, a única mensagem no mundo onde o Deus do homem vem e habita dentro dele. Eu acho que nós precisamos nos lembrar que o cristianismo não foi servido ao mundo em um prato de prata. Cristianismo nasceu em uma sociedade sofisticada e totalitária. A igreja primitiva foi cercada de um lado com a máquina militar mais poderosa da história, o poder de Roma. Foi cercada do outro lado com o intelectualismo grego. E foi bloqueada à frente pelo monopólio que os judeus pensavam que tinham em Deus. Sabe, uma das coisas que machuca muito hoje, esse snob cristianismo, se você não tem um diploma, eu não tenho nenhum diploma. Aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo não tinham nenhuma capacidade intelectual colossal. Eles não tinham nenhum apoio financeiro, eles não tinham nenhuma posição social. Eles eram os homens mais desprezados em Jerusalém e arredores. E ainda assim eles eclodiram de alguma forma. E mais tarde foi dito que eles viraram o mundo de pernas pro ar. Eu penso pelo menos uma vez por semana, e algumas vezes uma vez por dia, o que o Dr. J.B. Phillips, que nos deu o Novo Testamento Phillips, disse dos primeiros capítulos de Atos. Essa é a igreja de Jesus Cristo, antes de se tornar obesa e sem fôlego pela prosperidade. Essa é a igreja de Jesus Cristo, antes de se tornar musculosa pela organização. Essa é a igreja de Jesus Cristo, onde eles não reuniam um grupo de intelectuais para estudar medicina psicossomática. Eles apenas curavam os enfermos. Essa é a igreja de Jesus Cristo, onde eles não recitavam orações, mas eles oravam no Espírito Santo. Há uma grande diferença. A tragédia nas nossas faculdades e seminários nesse momento é que nós transformamos homens que conhecem a palavra de Deus. Isso nunca vai transformar o mundo. A questão não é se eles conhecem a palavra de Deus. A questão é, eles conhecem o Deus da palavra? Dar uma licença para um homem pregar só porque ele tem tanta habilidade acadêmica é como dar uma carteira de motorista a um homem cego. Se ele não conhece Deus, por que ele está nesse negócio? A gente tem que decidir se esse livro, a Bíblia, é absoluto ou obsoleto. Ou ele tem a resposta para a nossa geração, ou esqueça isso. E a outra coisa é que pregação não é uma profissão, é uma paixão. Não é impressionante quando você pensa que um sermão no dia de Pentecoste produziu 3.000 pessoas? E nós tivemos algumas cidades ontem onde 3.000 sermões foram pregados e ninguém foi salvo. E isso nem nos perturba. A igreja costumava ser um relâmpago, agora é um navio cruzeiro. Nós não estamos marchando para Sião, nós estamos navegando para lá com facilidade. Na igreja apostólica é dito que eles estavam todos maravilhados. E agora nas nossas igrejas todos querem se divertir. A igreja começou no cenáculo, desprezada. No cenáculo com um grupo de homens agonizando. E está terminando na sala de jantar com um grupo de pessoas organizando. Nós confundimos barulho com avivamento, comoção com criação e ação com unção. E minha contenda essa manhã é que nesse púlpito não há lugar para fantoches. Nessa época em que a gente vive, é de profetas que precisamos. Nos últimos 30 anos, a América teve mais cruzadas de milagres do que todas as nações do mundo juntas. E olha onde estamos! O que precisamos hoje é um avivamento de santidade, um avivamento de caráter, um avivamento de pessoas que estão completamente sem interesses próprios e preparadas para colocar em suas vidas no altar para Deus. Nós temos que arrastar as pessoas para o altar. Não há nenhum apelo ao altar no Novo Testamento.
se você quiser ser realmente escriturístico, bíblico. Apelos ao altar são uma invenção para quando o Espírito Santo não tratar com as pessoas. Veja, pregador, você tem só 2 coisas a fazer, não 22. 2 coisas. Você não deveria ser o zelador e condutor de negócios acerca do saldo bancário da igreja e todo esse lixo. Se você vai ser um pregador bíblico, verdadeiro, você tem 2 coisas a fazer de acordo com Atos 6:4. Doar-se continuamente à oração e à palavra de Deus. Isso é tudo que temos que fazer. Quem vai fazer as visitas? Os diáconos. Quem vai enterrar os mortos? Os diáconos. A Escritura claramente diz: deixe os mortos sepultarem os mortos. Veja, nós queremos que a igreja funcione do nosso jeito. Deus abençoe os nossos planos. Deus abençoe o que fazemos. Agora estamos tentando casar o cristianismo com prosperidade, popularidade e personalidades. E isso não está funcionando. Oh, você pode pregar a doutrina da prosperidade porque isso alimenta a nossa carnalidade. Todo mundo quer. Olha, porque esses homens que pregam a prosperidade não vão para o terceiro mundo para pregar isso, onde eles precisam disso. Frequentemente nós dizemos aos jovens: olha, agora você foi salvo, leia sua Bíblia e mantenha sua oração. Você precisa manter sua vida de oração para orar. Não, não é assim, não é assim. Você precisa manter sua vida cristã em ordem para orar. Sabe, eu estou convencido disso, que pelo menos 95% das pessoas que vieram a este santuário e a qualquer outro na América ontem não vieram para encontrar-se com Deus, eles vieram para ouvir um sermão sobre Ele. Qual a última vez que você saiu do santuário na ponta dos pés e não ousou dizer uma palavra? Nosso povo não sai do degrau da porta da igreja e já diz: ei, você acha que os Cowboys vão ganhar hoje? Cara, acha que chegam às finais? É um absurdo, é besteira. A igreja tem que redescobrir 2 coisas. Uma, a majestade e santidade de Deus. E a outra, a malignidade do pecado. Oração não é a coisa mais fácil do mundo. Oração é a coisa mais difícil do mundo. Oração é a coisa mais exigente do mundo. Onde no mundo nós tivemos a ideia de que o Espírito Santo só vem às 11 da manhã no domingo e você manda ele para casa ao meio-dia. E você quer que ele volte às 7 da noite para ficar até às 8 e nós não precisamos dele até quarta-feira à noite. Isso não é nenhum segredo, é a verdade. Quando o avivamento vem, as lâmpadas não se apagam no santuário por semanas e semanas e semanas. E nós achamos que vimos de tudo porque 2 ou 3 pessoas foram curadas. Novamente, você não pode padronizar o avivamento. Eu não estou pensando em um avivamento de uma igreja. Eu estou pensando em um avivamento nacional. Só há uma esperança para a América, não uma das 2. Só uma esperança. E essa é que tenhamos uma intervenção divina na nação. Esqueça sua denominação. Esqueça seus bancos vazios. Vamos ver em primeiro lugar como Deus se aflige com o pecado das pessoas. E depois de tudo, quando você olha no Antigo Testamento, o argumento de Deus não era com os amalequitas, os heteus e todos os outros eus. O problema de Deus no Antigo Testamento era Israel. O problema de Deus no mundo hoje não é o comunismo, o mormonismo, o munismo ou outros ismos. O problema de Deus é a sua igreja hoje. Nós somos tão mundanos. E eu digo, veja Jesus, veja o diabo ali de pé. Ele não está passando o dedo em volta de um mapa. Ele está passando o dedo ao redor da igreja de Jesus Cristo. Ele diz, é a igreja de Jesus Cristo adormecida. Deixa ela dormir. Porque se ela redescobre o poder do Espírito Santo, se ela redescobre o poder da ressurreição de Jesus, ela vai sacudir o mundo. Vamos, pregadores! Você acha que se o diabo tem uma lista negra dos 10 homens mais procurados da América, você é um deles? Eu prefiro ser o último homem na lista negra do diabo do que o primeiro homem em qualquer quadro de honra que você possa nos dar sobre pregação. Eu direi de novo, irmão, se você não é conhecido no inferno, você não vale um monte de feijão. Mas nós temos que perceber, nós não estamos lutando numa situação local, não estamos combatendo o vício das drogas.
Não estamos combatendo a pornografia maciça. Estamos cercados por um paganismo arrogante e militante. Se você contasse a seu avô 40 anos atrás que 40 mil homossexuais estavam marchando na avenida principal e ao mesmo tempo 50 mil marchando em outra cidade e em outra cidade mais 40 mil marchando lá, ele diria: não na América. Nós não falamos de adultério mais. Só estamos tendo um caso. Sabe de uma coisa? Adultério e divórcio estão tomando uma proporção assoladora, até mesmo na Igreja de Deus. Nós não temos decência moral em algumas igrejas, muito menos espiritual. Nós não elegemos diáconos porque eles são cheios de fé e do Espírito Santo. Nós ordenamos eles porque eles possuem 2 postos de gasolina e um carrinho de hot dog. Outra coisa que Jesus fez, ele orou a noite toda antes de escolher seus discípulos. Se orássemos a noite toda antes de escolher nossos diáconos, eu te garanto que metade deles não seriam escolhidos. Se nós tomássemos o Espírito Santo como testemunha sobre isso, você vê, tem pessoas que me perguntam: por que você não escreve um livro sobre alguns métodos de avivamento? Não, eu não posso fazer isso. Nós não precisamos achar a fórmula para o avivamento. A fórmula para o avivamento está na palavra de Deus, ou então não teria uma. A fórmula do avivamento é essa: os pregadores precisam acertar os altares e chorar, porque eles não têm nenhuma lágrima. Gemer porque não tem nenhum mover do Espírito de Deus. Pedir perdão a Deus por nós termos meio que manipulado o sobrenatural. Agora, eu não estou pensando só em milagres de membros atrofiados e outras coisas. Eu acredito que o maior milagre que Deus pode fazer é tirar um homem ímpio de um mundo ímpio e tornar este homem ímpio santo e colocá-lo de volta em um mundo ímpio e mantê-lo santo. Eu não pergunto mais às pessoas se elas são salvas. Esqueça, todo mundo se considera salvo e isso não significa nada. Não pergunte a um homem se ele nasceu de novo, apenas olhe gentilmente para ele, não importa quem ele seja, pentecostal, presbiteriano, metodista ou menonita. Apenas diga: irmão, Cristo vive em você. Bem, não é esse o padrão do novo nascimento? Não é isso que Paulo diz? Cristo em vós, a esperança da glória, Colossenses 1:27? Eu ouço muito sobre dons do Espírito, tudo bem. Eu ouço menos sobre o fruto do Espírito. Eu ouço menos ainda sobre ter seu fruto para a santificação. Eu ouço menos ainda sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe por que algumas pessoas não acreditam na nossa conversão? Porque eles não voltam e limpam a bagunça que eles fizeram, o tanto que puderam, o dinheiro que roubaram, a garota que puseram em problema, sustente o bebê e outras coisas que eles deveriam fazer. Produza frutos! Uma árvore saudável não produz frutos. É a árvore que tem toda a vida fluindo que produz fruto. Você acha que as pessoas caem e choram na apresentação do evangelho que colocamos na maioria das rádios e televisão? Você acha que Elias pregaria um domingo na televisão e voltaria no próximo domingo? Nós precisamos redescobrir o poder do Espírito Santo. Estamos caminhando para o julgamento mais rápido do que você jamais poderia imaginar, a não ser que tenha uma intervenção divina. E o segredo, novamente, é os sacerdotes chorando, os sacerdotes bradando ou clamando, os ministros se reunindo. Deixe-me te levar de volta a um tempo em que o povo escolhido de Deus andava de pele de ovelhas e de cabras. Agora nós temos uma terra que mana leite e mel e igrejas que manam casacos de pele e dinheiro. Novamente, as pessoas vão tão estilosas para a igreja domingo de manhã como se estivesse indo a um desfile de moda. Como se Deus olhasse para o exterior. Esqueça, ele olha para o interior. Eu não me importo se você está pensando em Finney, ou Wesley, ou Bootsy, ou qualquer outra grande figura majestosa que dirigiu a Igreja de Deus e viu um avivamento. Nenhum deles tinha uma Bíblia maior do que você e eu temos. É a mesma palavra. Novamente, nós temos que decidir se este livro, a Bíblia, é absoluto ou obsoleto. Mas eu vou te dizer algo: se esse livro não tem a resposta para o mundo podre, corrupto e fedido, então não há nenhuma resposta para isso. Nós temos pecado como Sodoma e Gomorra. Estou convencido de que o segredo está no ministério. Talvez a maneira de começar o avivamento em sua igreja é ficar de pé no próximo domingo de manhã e dizer: olha, eu quero dizer a vocês, eu não tinha paixão pelos perdidos.
Eu não derramei nenhuma lágrima pela humanidade perdida. Eu tenho tantas outras coisas. Deus nunca pretendeu que sua igreja desviasse. Deus nunca pretendeu que sua igreja funcionasse com nada menos do que o cristianismo apostólico nos Atos dos Apóstolos. E só o Espírito Santo pode trazer a convicção necessária e trazer-nos ao lugar de quebrantamento e trazer-nos de novo ao lugar onde nós choramos. E o New York Times disse um tempo atrás: nós temos uma igreja eletrônica hoje. E imediatamente eu pensei, sim, a igreja hoje é eletrônica. A igreja do Novo Testamento era eletrizante. Tem uma grande diferença. Oremos. Louvado seja o nome do Senhor. Traduzido por Espírito e a noiva dizem: vem. Louvado seja o nome do Senhor.